Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Olha só, falávamos dessa parte final do inquérito policial, a parte de encerramento. Aí volte comigo aqui para a tela. Então a gente falava aqui desse momento em que o delegado conclui o inquérito, redigindo o relatório, e aí ele encaminha para o juiz, e aí conforme nós estamos revendo aí na tela, se tratar de um crime de ação penal de iniciativa privada, o juiz irá deixar os autos do inquérito policial aguardando em cartório, né? Ou seja, aguardando ali na Secretaria da Vara, a manifestação do ofendido, que poderá então oferecer a queixa-crime ou então permanecer inerte ou peticionar dizendo que renuncia ao direito de queixa. Por outro lado, se for um crime de ação penal de iniciativa pública, e vale lembrar que é a larga maioria dos casos, né? A quase totalidade dos casos de crimes que nós temos no nosso ordenamento jurídico são crimes de ação penal de iniciativa pública, aí nesse caso, então, conforme a gente dizia, se o MP tiver prova de materialidade e indícios de autoria, ele irá oferecer a denúncia, iniciando então o processo criminal. Se porventura entender que há necessidade de investigar mais, ele vai requisitar diligências do delegado de polícia, lembrando que pela literalidade do CPP, ele deveria devolver os autos do inquérito ao juiz, para que requeresse ao juiz que requisitasse as diligências do delegado, e a gente sabe que a doutrina pacificamente admite a possibilidade de o MP fazer essa requisição diretamente. Bom, e em relação à terceira situação, conforme a gente viu aqui, é aquela hipótese na qual o MP constata que não é caso de denúncia, não é caso de processo criminal, então o MP irá promover o arquivamento. Lembrando então que seria aquelas situações nas quais o MP entende, qualquer situação que o MP venha a entender que não é caso de processo criminal, que não tem viabilidade no processo criminal. Então se ele entende que tem uma causa excludente de ilicitude, uma causa excludente de culpabilidade, salva inimputabilidade por doença mental, porque aí ele precisaria oferecer a denúncia e pedir absolvição imprópria, conforme a gente viu, ou se ele entender que é causa de extinção de punibilidade, se não tem materialidade e autoria, enfim, sempre que o MP entender que não é caso de processo criminal, ele irá então promover o arquivamento. Agora veja, essas três alternativas que nós colocamos até aqui, oferecer denúncia, requisitar diligências e promover arquivamento, isso, meus amigos, é o que está no CPP. Todavia, a gente precisa atentar para o seguinte: embora o CPP só coloque essas três alternativas para o Ministério Público, na prática pode acontecer de existir outra alternativa, ou melhor, de existirem outras alternativas, outras duas alternativas. Pense comigo aqui o seguinte: você passa no concurso para o Ministério Público Federal. Então tá lá, Procuradoria da República. Aí o delegado federal, ele conclui o inquérito policial, manda para o juiz federal, o juiz federal manda lá para você no Ministério Público Federal. Como eu já disse aqui, no âmbito da Justiça Federal, a gente tem uma resolução do CJF que permite o trâmite direto entre delegado e Ministério Público. Mas vamos raciocinar aqui com base na prova. Na prova a gente sabe que tem que seguir o CPP, então vamos imaginar que o delegado federal conclui o inquérito, mandou para o juiz federal. O juiz federal pega aquilo ali e manda lá para o Ministério Público Federal. Tudo bem, chega lá no Ministério Público Federal, aí você, que acabou de passar no concurso, tá lá na Procuradoria da República, você pega, analisa os autos do inquérito e aí você constata o seguinte: tem prova da materialidade, tem indício de autoria, todavia não é um crime de competência federal, é um crime de competência estadual. Você, valendo-se ali do seu livre convencimento, valendo-se ali da sua independência funcional, assim você pensa. Perceba que nesse caso, você não tem como adotar nenhuma das três alternativas que o CPP nos traz. Por quê? Porque, pelo CPP, se tem prova da materialidade e indício de autoria, seria caso de oferecer denúncia. Só que aí, veja, nesse caso tem prova da materialidade e indício de autoria, mas é outra esfera do judiciário. É importante a gente lembrar o seguinte: na época em que o CPP foi aprovado, não existia Justiça Federal. A Justiça Federal, na verdade, ela é criada em 1890, veja, um ano depois da República, né? Aliás, menos de um ano. A República é no final já de 1889, em novembro de 1889. Em 1890, antes, portanto, da primeira Constituição Republicana, que só virá em 1891, mas em 1890, por um decreto, é criada a Justiça Federal no Brasil. Só que em 1937, com a ditadura de Getúlio Vargas, com a Constituição Ditatorial de 37, acabou a Justiça Federal. Acabou a Justiça Federal. Até porque, na prática, a gente tinha um Estado unitário.
era formalmente um estado federado, mas na prática os estados não tinham autonomia, até porque os governadores eram interventores nomeados por Getúlio Vargas, e a Justiça Federal acabou. Isso com a Constituição de 37. E o CPP de 41, sob a égide da Constituição de 37. Então, na época do CPP, meus amigos, não tinha Justiça Federal. A justiça era una e era o que a gente chama hoje de justiça estadual. Tá? Então, na época, não tinha isso. Só que, obviamente, a gente sabe, a Constituição de 46 já fez ressurgir a Justiça Federal e ela permanece desde então. Então vamos imaginar, eu repito, você está na Procuradoria da República, acabou de passar no concurso do Ministério Público Federal, e aí chega lá para você, autor do inquérito, você analisa ali todas as diligências investigatórias promovidas pelo delegado federal, você constata que tem prova da materialidade, tem indício de autoria, só que é competência estadual e não federal. E você, como membro do Ministério Público Federal, não vai poder atuar na área estadual, você vai atuar na área federal. O que é que você fará? Ora, você não tem como oferecer a denúncia, volte comigo aqui para a tela, você não tem como oferecer a denúncia, porque seria lá para o MP estadual e não com você que está no MP federal. Você não tem como requisitar novas diligências, porque afinal de contas não há necessidade de novas diligências. Todas as diligências já foram realizadas pelo delegado e como eu dizia, você já entende que tem prova da materialidade e indício de autoria, não precisa de novas diligências. E você também não vai promover arquivamento. O que é que você faz? Não tem como adotar nenhuma dessas três opções. Você adota uma quarta opção, que é requerer ao juiz federal o declínio de competência. Requerer ao juiz federal que decline a competência, mandando lá para a Justiça Estadual. Tá? E é por isso que boa parte da doutrina chama essa decisão do juiz de declínio de competência de arquivamento indireto. Ou seja, quando o MP pede ali o declínio de competência, seria um arquivamento indireto. E aí é importante a gente entender o seguinte, arquivamento indireto não é arquivamento de verdade. Porque você não está arquivando nada. Ali está apenas declinando a competência. Aí o nome que a doutrina deu a isso é arquivamento indireto. Então é importante a gente lembrar, eu repito, que arquivamento indireto não é arquivamento de verdade. Arquivamento indireto nada mais é do que um declínio de competência aqui nessa fase inicial em que a gente ainda não tem processo criminal. Agora, eu disse que além dessas três opções, o MP teria mais duas opções. Eu já falei uma delas. Uma delas seria justamente requerer o declínio de competência. Só que a outra é a seguinte. Vamos continuar nesse mesmo exemplo. Você, no Ministério Público Federal, pede ao juiz federal que decline a competência por entender que não é caso de crime federal. Aí o juiz federal concorda com você e declina a competência, manda lá para a área estadual. Chega lá na área estadual... Aí o juiz de direito pega aquilo ali e manda para o MP estadual. Aí o MP estadual pega aquilo ali e diz, não, o MP federal está errado. Aqui é crime federal, não é estadual não. E aí o membro do MP estadual, né, o promotor ou a promotora que pegar o caso vai discordar de você. E vai dizer, não, aqui não é estadual não, é federal. O que é que vai fazer o MP estadual? Vai requerer declínio de competência? Não. Vai fazer o quê? Vai suscitar conflito de competência, porque já veio declinado lá da outra esfera do judiciário. Então, volte comigo para a tela, é por isso que, além dessas três opções trazidas aqui pelo CPP para o Ministério Público, né? Ou seja, essas três alternativas, ou seja, ou oferecer denúncia, ou requisitar diligências, ou promover o arquivamento. Então, além dessas três opções, perceba que nós teremos mais duas opções. E quais seriam essas duas opções? Requerer o declínio de competência e promover ali e suscitar o conflito de competência. Então, requerer o declínio e promover a suscitação do conflito de competência. Tá bom? Bom, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. A questão agora é sabermos o seguinte. Tá. E se houver um conflito de atribuições entre o Ministério Público? Porque, veja, conflito de competência entre juiz estadual e juiz federal, quem decide? STJ, está na Constituição. Né? STJ, artigo 105 da Constituição, tranquilo. Mas e o conflito de atribuições entre o MP estadual e o MP federal? Isso a Constituição não respondeu.
né? Então, assim, o MP estadual entende que a investigação é com ele, o MP federal entende que a investigação é com ele. Eu tenho um conflito de atribuições, ainda não começou a fase processual, ainda não começou a fase ali de competência jurisdicional. Eu ainda estou na fase de conflito de atribuições. Né? Lembra que a expressão competência, tecnicamente falando, em processo penal, a expressão competência é para órgãos do judiciário, né? Porque competência é delimitação de jurisdição. Então aqui, vamos pensar aqui, como eu dizia, em um momento em que ainda não há que se falar em competência. Ainda é a atuação dos membros do MP. Aí, tecnicamente, a gente não fala em competência, a gente fala em atribuição. Aí o MP estadual entende que é com ele, o MP federal entende que é com ele. Ou o contrário, os dois entendem que não. Um entende que é com o outro. O MP estadual entende que é com você, federal. O federal entende que é com você, estadual. Nesse caso, quem vai dirimir o conflito de competência? Meus amigos, a gente já passou por tanto entendimento diferente. Olha bem, antigamente o Supremo entendeu que esse conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal, primeiro o Supremo entendeu que competente era o STJ. Por que o STJ? Porque o Supremo entendia que o conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal era um conflito virtual de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Ou seja, aquele conflito de atribuições entre os ministérios públicos iria desembocar em conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Aí, originariamente, foi o primeiro entendimento do Supremo. Aí, originariamente, então, o Supremo entendia que, como conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal é um conflito virtual de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, então o Supremo entendia que quem tinha que decidir é o STJ. Por quê? Conflito de competências entre STF e STJ, conflito de competência entre Justiça Estadual e Justiça Federal é com STJ. Então, como era um conflito virtual de competência, o primeiro entendimento do Supremo era esse, que quem deveria dirimir o conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal seria o STJ. Aí avançamos para um segundo momento, em que o Supremo disse não tem isso de... Veja, foram 4 etapas do entendimento do Supremo. A gente está na 4ª, né? Por enquanto eu estou falando ainda da segunda. Na segunda fase do entendimento do Supremo, o Supremo disse que quem iria dirimir o conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal era o próprio Supremo. Por que o próprio Supremo? Porque o Supremo disse, não tem isso de conflito virtual de competência. Já mudou de ideia. Então, por que seria o Supremo? Porque a Constituição diz que os conflitos entre a União e os Estados, quem vai dirimir é o Supremo. Aí o Supremo entendeu o seguinte, olha, aqui conflito entre MP estadual é um órgão do Estado e MP federal é um órgão da União. Então é conflito entre a União e o Estado, então quem vai decidir? O próprio Supremo. Então, segundo o entendimento do Supremo, foi conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal. Quem decide? O próprio Supremo. Por quê? Porque a Constituição nos diz, no artigo 102, que o conflito entre a União e os Estados, quem decide é o Supremo. Tá? Esse entendimento do Supremo foi um baita tiro no pé. Porque imagina, o Supremo já soberbado com um monte de trabalho, com um monte de processo, com um monte de casos, ainda ficar dirimindo todos os conflitos eventualmente existentes. Pare para pensar quantos membros do MP estadual nós temos no Brasil. Pare para pensar quantos membros do MP federal nós temos no Brasil. Quer dizer, do MP federal, 1.000 e tantos. MP estadual, milhares. Imagine que toda vez que tivesse um conflito de atribuições entre um promotor de justiça e um procurador da República, isso fosse parar no Supremo. Quer dizer, o Supremo ia ficar totalmente assoberbado. Aí o Supremo mudou de ideia de novo, foi para o terceiro entendimento. Primeiro entendimento, como eu disse, dizia que a competência era do STJ por ser conflito virtual de competência. Segundo entendimento, como eu disse, o Supremo passou a dizer que era o próprio Supremo que iria dirimir o conflito, porque seria conflito entre a União e o Estado. E o terceiro entendimento do Supremo foi o seguinte: o Supremo passou a entender que quem iria dirimir o conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal seria o PGR, o Procurador-Geral da República. Esse foi um entendimento extremamente criticado, principalmente pelos membros do Ministério Público Estadual, porque o PGR, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União, diz a Constituição. Ele não tem nenhum tipo de vínculo com o MP estadual. Ele não é chefe do MP estadual e ele não pode ter ingerência no trabalho do MP estadual.
Então não faria sentido que o conflito de atribuições entre MP federal e MP estadual fosse dirimido pelo Procurador-Geral da República. Mas foi esse o terceiro entendimento do Supremo. E finalmente a gente chega no quarto entendimento do Supremo e atual entendimento do Supremo. Lembrando que aqui nesse curso, sempre que houver mudanças significativas, a gente vai gravar as atualizações, mas no momento aqui da nossa gravação, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, havendo conflito de atribuições entre o MP estadual e o MP federal, quem vai decidir, quem vai dirimir o conflito é o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Então veja que o Supremo já passou por 4 entendimentos. Quem vai dirimir o conflito de atribuições entre MP estadual e MP federal, primeiro o Supremo disse que era o STJ, depois disse que era o próprio Supremo, depois disse que era o Procurador-Geral da República e atualmente entende que é o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela, olha só, que mais que a gente tem a dizer, meus amigos? Então, voltando aqui, eu dizia, o membro do MP, então, de acordo com o CPP, ele teria aí essas 3 alternativas. Poderia, a depender do caso, oferecer denúncia, requisitar novas diligências ou promover arquivamento. A gente viu que na prática, ele pode também requerer o declínio de competência, que é o que a gente vai chamar de arquivamento indireto, ou pode ainda, meus amigos, suscitar o conflito de competência, se porventura já houve o declínio de competência anteriormente. Tudo bem, olha bem. Quais são os prazos que o MP possui para adotar qualquer dessas alternativas? Meus amigos, para qualquer dessas alternativas, o MP terá um prazo. É o prazo de 5 dias se o investigado estiver preso e de 15 dias se o investigado estiver solto. Então, repito, prazo de 5 dias se o investigado estiver preso e de 15 dias se o investigado estiver solto. Perceba, só para facilitar aí eventualmente a sua memorização, perceba que esses prazos correspondem exatamente à metade do prazo que o CPP previu para a conclusão do inquérito. Lembra que o CPP previu para a conclusão do inquérito um prazo de 10 dias se o investigado estiver preso e 30 dias se o investigado estiver solto. Veja que aqui o prazo para o MP adotar qualquer dessas alternativas é exatamente a metade daquele prazo. Veja, esse é o prazo aqui, meus amigos, esses prazos que eu coloquei aí na tela são os prazos do CPP. A depender da legislação extravagante, a gente pode ter alguma mudança. Por exemplo, na lei de drogas, o prazo para adotar essas medidas é de 10 dias, quer esteja o investigado preso, quer esteja o investigado solto. A lei de drogas não diferenciou. E é exatamente a mesma coisa que acontece com o Código Eleitoral. O Código Eleitoral também previu o prazo de 10 dias. Lembra que o Código Eleitoral ele trata também de matéria penal e processual penal. E na parte de processual penal, na parte de procedimento, o Código Eleitoral ele previu um prazo de 10 dias para que o MP adote essas alternativas, quer esteja o investigado preso, quer esteja o investigado solto. Pergunto, quais as consequências da inobservância desses prazos? Quais as consequências? Deixou passar o prazo, não ofereceu a denúncia, e aí, não pode mais oferecer a denúncia? Não, não é assim que funciona. Como é que funciona? Bom, a inobservância desses prazos, meus amigos, acarreta 2 consequências. A primeira consequência é o relaxamento da prisão pelo excesso de prazo. Perceba que nessa primeira consequência, obviamente, é só para a hipótese em que o investigado está preso. Então, primeira consequência, na hipótese de o investigado estar preso, nós teríamos a caracterização do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão e poderia haver, então, meus amigos, o relaxamento da prisão. Seria, então, uma primeira consequência, tá? Claro que na prática a jurisprudência tem dito que tem que analisar a razoabilidade no caso concreto, e razoabilidade pressupõe a análise da complexidade da matéria, né, se o descumprimento desse prazo foi justificável ou não, né, então, mas a priori, a inobservância do prazo daria ensejo ao relaxamento da prisão pelo excesso de prazo. E a segunda consequência para a inobservância do prazo, e aí valeria tanto para a hipótese do investigado preso quanto para a hipótese do investigado solto, seria a situação, meus amigos, na qual a gente falaria então, em uma possibilidade aqui de podermos ter a ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, quando é que a gente tem ação penal privada subsidiária da pública?
Exatamente em casos como esse, em que eu tenho um crime de ação penal pública e o MP deixa escoar o prazo, quer seja o prazo do investigado preso, quer seja o prazo do investigado solto, o MP deixa escoar o prazo sem que tenha adotado nenhuma das medidas que lhe cabia. Então o MP deixa escoar o prazo sem ter oferecido denúncia, sem ter requisitado diligências, sem ter promovido o arquivamento. O MP não fez absolutamente nada e deixou escoar o prazo. Nesse caso, permite-se ao ofendido oferecer a queixa-crime no lugar da denúncia, ou seja, oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Isso, como eu disse, vale tanto para a hipótese do investigado preso quanto para a hipótese do investigado solto. Agora, sempre cabe a ação penal privada subsidiária da pública? Não, só vai caber naquelas hipóteses em que a gente tem um ofendido que possa oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Porque lembre comigo, meus amigos, que alguns crimes têm como vítima a coletividade. São chamados em doutrina de crimes vagos. Crimes vagos são esses crimes que têm como vítima a coletividade. Um tráfico de drogas, por exemplo, um tráfico de armas, um crime ambiental. Então, nesses casos, por óbvio, a gente não pode falar em ação penal privada subsidiária da pública, porque não tem um ofendido para oferecer a queixa-crime. Não tem, eu repito, um ofendido para oferecer a queixa-crime. Tem um precedente antigo do STJ, bem antigo mesmo, e totalmente isolado, que admitiu a ação penal privada subsidiária da pública no crime de porte ilegal de arma de fogo. Com a devida vênia não cabe, por isso que esse entendimento não foi ratificado depois pelo STJ, quer dizer, o STJ não adotou em casos posteriores, tá? Por quê? Porque ali a vítima é toda a coletividade, não tem um ofendido especificamente ali para que possa oferecer a queixa-crime. Agora, e se tinha um ofendido, mas o ofendido morreu? Por exemplo, caberia ação penal privada subsidiária da pública no homicídio consumado ou no homicídio consumado, quer seja homicídio doloso ou quer seja homicídio culposo, que aí nem tem possibilidade de tentativa, salvo se fosse a culpa imprópria, mas aí é um tema de direito penal. O fato é que cabe, né, homicídio ali, a vítima morreu, ou algum outro crime, um furto, um roubo, e a vítima morreu depois por alguma outra razão. Cabe a ação penal privada subsidiária da pública? Cabe. Por quê? Porque nesse caso a gente sabe que os seus sucessores assumiriam ali a possibilidade de oferecer a queixa-crime. Sucessores que, obviamente, a gente já sabe, mas a gente vai trazer isso mais minudentemente lá na parte de ação penal, que são cônjuges ou companheiros, ascendente, descendentes e irmãos, tá? Agora, o que não cabe à ação penal privada subsidiária da pública, como eu disse, é quando a gente tem aqueles crimes cuja vítima é a coletividade. Aí não cabe. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela. Que mais que a gente tem? Tá. Como é que conta esse prazo aqui, meus amigos? Quer esteja o investigado preso, quer esteja o investigado solto, como é que a gente conta aqui esse prazo? Veja bem. Primeiro é importante lembrar que a gente vai computar o prazo a partir da chegada dos autos da investigação no Ministério Público. Tá? Esse é o marco para a contagem do prazo. Porque antigamente havia uma interpretação diferente, porque, como a gente sabe, para o MP, a lei nos diz que a intimação do Ministério Público é pessoal e com vista dos autos. Então ele tem direito à intimação pessoal, né? Não se intima o MP por publicação no Diário de Justiça. É intimação pessoal e com vista dos autos. Ou seja, também não adianta ir ali o oficial de justiça até o Ministério Público e levar a intimação. Tem que entregar os autos, né, para o membro do MP. Então a intimação é pessoal e com vista dos autos. Aí sabe o que é que acontece? Antigamente, bem antigamente mesmo, tinha uma interpretação que dizia que como a intimação tem que ser pessoal e com vista dos autos, então só começava a correr o prazo a partir do momento em que o MP apunha ali nos autos a data da vista. Então, o MP pegava e colocava ali, né? Ou seja, o processo chegou ali na promotoria. Aí tá lá no gabinete do promotor. Aí o promotor naquele dia não foi lá no gabinete porque estava na justiça fazendo audiência. No dia seguinte ele foi lá, mas estava com outros casos, não teve tempo de pegar aquele processo. Aí no outro dia ele não vai lá, ele faz o home office, ele não viu o processo, imaginando que sejam autos físicos. Aí na semana seguinte ele pegava o processo e apunha lá, vistos hoje, e só a partir daquele dia começava a computar o prazo. E aí, como a gente sabe, sempre tem aquela minoria para
né, esculhambar. Então tinha aquela minoria, claro, a maioria competente, diligente, dedicado, etc., comprometido, mas tinha aquela minoria que pegava o processo, deixava o processo em cima da mesa, um mês depois apunha lá o visto, ou seja, na prática a gente tinha um descompasso imenso entre o prazo da defesa e o prazo do MP, porque na prática o prazo do MP começava a correr do dia que o promotor quisesse, do dia que ele quisesse colocar lá o vistos hoje. Aí, há muitos anos, o Supremo passou a entender que esse prazo do MP será computado a partir do momento em que os autos ingressam na instituição. Chegou no MP, começou a correr o prazo. E se por um erro do setor administrativo do MP só chegou no gabinete do promotor 2, 3, 4 dias depois, problema interno do MP. Se chegou no MP, já começa a correr o prazo. Só que eu quero que você lembre que, estando investigado preso, contagem de dia material, contagem de prazo de direito material, ou seja, inclui o primeiro dia, né, o dia que chegou lá, e desconsidera as frações de dia. Mas se o prazo for processual, ou melhor, se o investigado estiver solto, o prazo é processual, aí eu desconsidero o primeiro dia, ou seja, eu desconsidero o dia que chegou no MP e passa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Tá bom? Com isso eu fecho aqui esse bloco, eu volto daqui a pouquinho ainda com esse tema, encerramento do inquérito policial. A gente já volta, vamos lá.